Olá, empreendedora! Bem-vindo a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Lu Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, líder fundadora da comunidade, e nós estamos hoje com a Renata Guimarães. A Renata tem a empresa chamada Em Conexão e veio contar pra gente um pouco sobre a sua trajetória e também sobre a sua empresa, que ela está nos ajudando na comunidade também. Seja bem-vinda, Rê. Bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Que legal. Rê, conta pra gente, a gente gosta de começar falando um pouquinho também de você, né? Sobre o Eu Empreendedora. Quer explicar como você começou a empreender? Você sempre empreendeu? Essa é a Renata? Qual é a sua área? Você conta pra gente um pouquinho sobre isso, pra gente entrar no assunto da Enco? Bem, eu venho do ambiente corporativo. Eu empreendo há 3 anos. E dentro do ambiente corporativo, a minha vivência maior foi na área comercial. Então, eu iniciei a minha carreira como vendedora, depois eu liderei times e depois me imergi mais tempo em planejamento de área comercial. Implementação de novos produtos, novos processos, novas equipes. Então, a minha carreira ela é muito voltada à área comercial. E a consultoria, que existe há 3 anos, ela veio de uma necessidade que eu tive de ter mais tempo flexível. Período pós-pandemia, eu estava com meus 2 pequenos bem pequenos, né? O caçula tinha recém-completado 2 anos. E eu vi a necessidade de ficar mais tempo dedicada ali, ter mais tempo flexível. Não que a gente empreenda e tenha mais tempo. Não. Mas a gente tem mais disponibilidade. Então, foi inicialmente voltado a essa questão de disponibilidade, e aí para eu me encontrar o que eu tinha de fato que eu poderia contribuir no empreendedorismo, veio mesmo de um insight até dos meus colegas do ambiente corporativo, que começaram a me acionar e me indicar para organizar equipes comerciais, treinar gestores, e aí que eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre o que é empreender. Fui para dentro do Sebrae, fiz o portfólio da consultoria e comecei. Então, isso tem 3 anos e vem daí um pouquinho aí do histórico. Que legal. Então, nasce aí a Enco, que é a consultoria nessa parte de gestão comercial, treinamento de times, equipes. Exatamente. Hoje você vai falar pra gente um pouquinho sobre a Em Conexão, que é um produto dentro da tua consultoria e do teu portfólio, né? Exato. Explica pra gente o que é a Em Conexão. De que maneira você visualizou isso, essa necessidade, mapeou? Porque empreender é isso, né? A gente entregar uma necessidade. Exato. Exatamente. Então, começou com a consultoria, porque e dentro do Sebrae, o fomento é muito forte a respeito do micro e pequeno negócio. E aí eu comecei a entender e estudar um pouquinho mais do porquê a gente tem a estatística já há muito tempo de que a cada 10 empresas, 7 fecham em até 10 anos. E quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, eu entendi que algumas situações que eu vivi durante muitos anos dentro do ambiente corporativo iria favorecer a empresa, independente do porte da empresa. E muito está relacionado à constância, à consistência, a fazer mais vezes a mesma coisa que dá certo. E no micro e pequeno negócio, quando a gente, por vezes, inicia o empreendedorismo por uma necessidade, a gente não tem tempo de organizar, a gente não tem tempo de planejar. Então, o que acontece? A gente começa, funciona, porque tudo que a gente começar a vender, se você tiver uma rede de contato razoável, o teu familiar vai comprar, o teu amigo vai comprar, e aí a gente vai falando das camadas, né? Então, primeiro você vende para quem? O teu primeiro círculo de confiança ali mesmo, depois para o amigo do amigo, e aí, no terceiro círculo, que você começa a validar se a tua entrega para o mercado, ela realmente é viável, porque daí a pessoa não tem mais nenhum vínculo nem com você, nem com nenhum amigo teu. Então, quando eu faço validação de plano de negócio, basicamente essa etapa, né? Então, a gente começa validando, depois a gente testa de verdade, e depois que a gente vai para o mar aberto. E quando eu comecei a validar um pouquinho, entender o que era possível entregar para o micro e pequeno que faz sentido e que dá resultado, eu entendi que muito o empreendedor já sabe, o que ele não tem é tempo para executar. E foi quando eu fui buscar uma automação que atendesse minimamente uma recorrência de contato com os clientes que já conhecem a nossa entrega, seja o nosso produto, seja o nosso serviço.
E manter esse relacionamento, esse contato, entender que o momento da venda ali do Pix, né, é o começo e não o fim, foi necessário ter alguma solução de tecnologia para apoiar o micro e pequeno negócio e manter esse contato recorrente com quem já te conhece. Aí surge a Inconexão, que é para fomentar o contato com quem já te conhece e manter esse relacionamento. É muito legal você falar sobre isso, porque agora na comunidade as empreendedoras nos buscam e normalmente elas aderem aos grupos de networking ou às comunidades que promovem networking porque elas estão fazendo ativo, prospectando, né? Que a gente fala, vai lá prospectar novos clientes, eu preciso vender mais, é isso que a gente mais fala. Eu também sou da área comercial e a gente, depois de um certo tempo, começa a entender que vendas são relacionamentos. Sim. E esse é o mais importante. Perfeito. Inclusive, a gente fala aqui na comunidade que pessoas compram de pessoas. Então, a concorrência, ela não existe. A não ser que você atenda muito mal alguém, ela vai procurar alguma coisa diferente, senão ela começa a comprar de você. A principal dor dessa empreendedora, depois que a gente começa a conversar com ela sobre vendas, é isso. Eu começo a visualizar que ela não consegue fazer relacionamento. Às vezes ela tem uma base boa de clientes, ela já atendeu lá mais de 100 pessoas, mas ela está captando cliente. Eu imagino que você deve ter visto a mesma coisa, né? Porque nós conhecemos já a ferramenta. Então, explica, como é que a ferramenta, a tua expertise entra para essa microempreendedora, para esse microempresário, para que ele consiga gerar esse relacionamento. E só fazendo um parênteses, assim, relacionamento, gente, não é só lembrar a data de aniversário. Exatamente. Não é só fazer o cadastro ali, né? E mandar parabéns. Perfeito, isso aí. Exatamente. Como é que você viu isso, Rê? Porque daí agora você se debruçou um pouco mais, né, nesse universo e você entende que a maioria são eu empresa, né? Eu negócio. Como é que você viu essa parte para inovar? Porque o que você traz é uma ferramenta que inova nessa parte do atendimento e do relacionamento. Isso, a Inconexão, ela nada mais é do que uma etapa de um CRM robusto, né? Então, empresas de médio e grande porte, elas normalmente têm uma ferramenta que traz toda essa tecnologia mais robusta e que é necessária. No entanto, no micro e pequeno negócio, não necessariamente essa ferramenta ela vai ser necessária para empresas que ainda têm uma base de clientes ali de um tamanho razoável. A Inconexão, ela é uma ativação. Então, por que nesse formato? Tive contratos onde, durante o período da consultoria, a gente mantém os contatos recorrentes, porque é uma coisa que dá resultado, o empreendedor vê valor e a gente tem reuniões periódicas. Então, existe uma atração. Quando eu comecei a perceber que a consultoria acabava, o período da consultoria, eu voltava para entender, tá tudo bem, eu percebi que algumas coisas descontinuavam, principalmente esse contato recorrente, porque é uma coisa que leva muito tempo. Pois bem, então, por que essa ferramenta, por que o foco exclusivamente neste momento, né, na ativação? Porque quando o cliente volta, quando nós nos fazemos lembrar, a personalização do atendimento é o que vende. Então, a Inconexão, a ferramenta, ela não vende, ela ativa. A venda, ela acontece quando eu começo eu olho a mensagem e falo, poxa, Lu, faz tempo que eu não viajo com a Lu. Como é que tá? Tem algum pacote? Né? Tô querendo, lembrei, que bom que você me mandou uma mensagem, né? Eu tô pensando em alguma coisa em janeiro, como é que tá? Então, assim, a gente ser lembrada, lembrar a nossa marca no dia a dia do nosso cliente é necessário. Não é uma coisa assim que seria bom. Não, é necessário. Por quê? Quantas vezes a gente não recebe uma mensagem de uma amiga nossa e a gente responde 2 dias depois? Não, a gente não deixou de ter contato, a gente não deixou de pensar naquela... Mas a gente não teve tempo. Então, quer servir melhor do que mandar um oi? Oi, Ana, tudo bem? Eu vou lembrar e falar, Ana, esqueci de marcar o meu ensaio de Natal da minha família. Puxa, que bom que você me mandou. Como é que tá a tua agenda? A gente resolve muito. Então, é entrar como um agente solucionador na vida do teu cliente. E fazer essa manutenção é infinitamente mais rentável do que ficar buscando novos clientes. E isso eu também vi, que foi a tua pergunta, onde eu vi esses gaps, né? Eu vi gap em falta de tempo para dar manutenção, eu vi o gap em falta de informação. Quantos clientes você tem na sua base? Não é todos que conseguem responder de bate-pronto.
como que você faz a manutenção? Então, a grande maioria tem os contatos salvos no celular, que é um risco enorme, não tem minimamente uma organização que seja em sistema, qualquer sistema, não precisa contratar um sistema, um Excel resolve. Mas assim, como que a gente faz isso? E quando a cliente volta, a gente não é um problema atender. O problema mesmo é que é quando eu olho visualizando um funil de vendas, o papel da Inconexão é a primeira barra. A partir do momento que entra no relacionamento, aí é com o empreendedor. E é aqui que vende. Aqui eu lembro. Então, o que é possível de automação, a Inconexão resolve. O que é personalização, aí é a aproximação. É a parte do empreendedor. Vou te pedir uma coisa, porque assim, a gente fala com várias empreendedoras aqui. E nós, da área comercial, temos alguns termos que nós conhecemos como CRM. E às vezes a pessoa ouve a gente fala assim, mas o que é o CRM, né? Porque o CRM não é só uma ferramenta, ela é uma cultura, né? Interessante isso. Legal. Você pode explicar um pouquinho? Porque às vezes ela está numa área corporativa, num atendimento, ou às vezes não, ela é de uma área operacional e ela quer empreender, ela fala, meu Deus, eu preciso disso. O que é isso, né? Legal. O que é e como que ele ajuda para quem vai prestar serviço? Porque ele funciona para qualquer tipo de produto ou serviço. A Inconexão, sim, né? Então, bom, o CRM é uma ferramenta infinitamente mais robusta, não é a Inconexão. A Inconexão é uma etapa. O CRM, ele serve mesmo para fazer a gestão de todo o portfólio, né? E, normalmente, quando a empresa já tem um CRM implementado, eu entro exclusivamente com as estratégias. Ele não precisa da Inconexão. A Inconexão, ela é uma ferramenta que te auxilia primeiro. Então, assim, como que acontece a primeira conversa, né? A primeira conversa, ela vai trazer as informações que ela tem hoje na empresa, em sua maioria. Eu comecei a perceber também, né? Não tenho a organização da minha lista. Não tem problema. Como que você faz o contato hoje com seus clientes? Pelo telefone. Pelo seu celular ou da empresa? É o mesmo. Não tem problema. Primeira coisa, vamos exportar esses contatos, vamos entender quem é cliente e quem não é. E aí, começa a primeira visualização, a primeira momento momento claro ali na empresa. Eu imagino que eu tenho 200 clientes. Às vezes tem 400, às vezes tem 100. Né? Por quê? Porque a hora que você começa a colocar, essa não é mais minha cliente, ou, tá faltando tal pessoa, e a gente começa a organizar. Então, a primeira resposta que ela começa a ter é, quem de fato é cliente? Segunda etapa, quem é cliente recorrente e quem em algum momento comprou de mim? Então, por quê? Porque são estratégias diferentes. Então, eu não vou mandar a mesma mensagem para todo mundo. A gente vai pensar nos públicos. Então, legal. Agora eu quero divulgar a Black Friday que eu vou fazer, e normalmente eu faço a Black Friday no grupo VIP, mas nem todos os meus clientes sabem do grupo VIP. Então vamos começar divulgando seu grupo VIP. E a mensagem, ela sempre tem que ter uma conotação para o cliente. Então não é eu vou fazer a Black Friday, eu quero te comunicar que você terá condições exclusivas. Para isso eu preciso que você esteja no grupo. Então é sempre entregar a mensagem de uma forma que solucione alguma coisa para o teu cliente. Eu costumo comentar que teve uma cliente que me perguntou assim, Renata, você manda PDF na mensagem? A resposta é não mando arquivo. Mas a minha pergunta foi, por que você quer mandar o PDF? Porque daí eu já mandava o portfólio. Eu falei, você realmente acredita? Eu perguntei, eu falei, hoje se você recebeu um PDF, você clica para abrir? Você tem tempo? Difícil. A não ser que seja alguém muito próximo que me mande. Ou se seja, acertar ali, né? Porque você tá precisando daquele negócio. Exatamente, mas é difícil. Então assim, de novo, a mensagem não tem um objetivo, esse objetivo. O objetivo é, oi, estou à sua disposição, e se você estiver precisando de alguma coisa que eu consigo entregar, eu te atendo. Mas, voltando, né? Pegando o exemplo da Black, ou quem vai, por exemplo, vou fazer uma feira de Natal e eu não tenho loja física. E normalmente meus clientes perguntam, onde que eu consigo ver? Avisa o teu cliente, estarei na feira tal, no dia tal, será um prazer te receber. Por quê? Porque você está passando uma informação que gera valor para a pessoa. Né? Então, muito eu também aprendi trabalhando e atuando cada vez mais dessa forma. Por vezes a pessoa manda uma mensagem, usa a lista de transmissão que tem as suas limitações, mas manda uma mensagem que não é atrativa. E aí é comum eu ouvir assim, mas sabe o que é, Renata? Eu até uso, mas não funciona. Aí eu falei, então, deixa eu ler tuas mensagens. Porque se a gente está entregando tempo para o nosso cliente, e hoje o nosso principal problema é a falta tem alguma coisa ali na parte de estratégia que eu consigo ajudar por conta da consultoria.
Então, é nessa linha, sabe? Então, a Inconexão, ela vem muito para sanar uma necessidade que eu vivenciei durante muito tempo em vários contratos, em vários nichos distintos. E eu consigo, com uma automação simples, resolver hoje um gargalo que está impedindo o crescimento do faturamento de muitas empresas. E é interessante você falar isso, porque nós que fazemos muita mentoria na comunidade, a gente fala da importância de um plano de negócio para o negócio, independente do que você faça. Nem que você vai atender e fazer unha, precisa de um plano de negócio. Quando a gente questiona a empreendedora sobre... Vamos falar, então, qual que é o teu diferencial de mercado? Não vamos nem falar de concorrência. Qual que é a primeira resposta? Atendimento. A gente costuma falar assim, atendimento é obrigatório, gente. Você não atende, não faz, né? Não é diferencial. Mas tudo bem, se você acha que o diferencial é o atendimento, eu entendo que você deve ver uma personalização, porque elas falam de atendimento personalizado. Ponto. Aí entra a Rê, fala assim... Então, me mostra a tua lista agora, deixa eu ver quem são seus clientes, porque não, já que é personalizado, ela fala, daí dá aqueles cri na cabeça. O que eu queria te pedir, Rê, até para você falar para a empreendedora, que às vezes está ouvindo a gente agora e está falando, meu Deus, é verdade, eu não tenho... Sei lá, eu trabalho com viagens, gente. Eu tenho um sério problema com CRM, apesar de ser da área comercial, porque eu não fui da cultura do CRM. O que é o CRM? É uma ferramenta onde você conta tudo do teu cliente. Você fala da idade, a última conversa que você teve, porque você não vai lembrar. Hoje, na minha base, eu tenho lá 800 clientes, pessoas que não compram mais de mim, que eu tive que sentar para fazer a lição de casa com a Renata, e tentei puxar na minha memória o que foi a última coisa que eu vendi para essa pessoa, o que poderia ser interessante. E o CRM, ele vai entrar dizendo ali para você lembrar, olha, a última vez que entrou em contato comigo não comprou, mas falamos disso, né? Aí eu queria te pedir, até para você trazer esse insight para a empreendedora. O que é mais importante no relacionamento? Além de estar à disposição, dizer, oi, eu estou aqui, né? Mas quando eu falo de atendimento personalizado, é extremamente relevante que eu entenda o que é essa personalização e o que esse cliente goste. Na minha área, por exemplo, tem gente que não voa de avião. Pô, vamos passar pro cara uma promoção de um pacote de aéreo. Ele vai ligar para falar assim, pô, você sabe que eu não voo de avião? Perfeito. Então, esse cliente, eu entreguei uma personalização furada para ele, porque eu deveria ter mandado alguma coisa rodoviária ou deveria ter mandado um hotel próximo. Como é que você trabalha nisso, né? Como é que essa empreendedora que está ouvindo a gente pode começar a construir melhor esse CRM dela, que não necessariamente precisa ser uma ferramenta, pode ser um Excel, que nem você falou. Então, sempre assim, Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Todo mundo quer atenção. Sim. Então, a melhor forma de se comunicar é você ter o mínimo de atenção no momento do atendimento. Quando você tem atenção, e é muito comum na primeira reunião da consultoria isso acontecer, né? A pessoa vem com uma necessidade, eu fico ali quase uma hora conversando, ouvindo, na verdade, e a gente já descobre ali. Por quê? Porque quando você está atenta à real necessidade, você consegue estreitar essa conversa. Então, o que precisa ter? Precisa ter as informações necessárias para você ser um agente solucionador na vida do teu cliente. Então, vou pegar um exemplo. A Ana, especialista em fotografia. O que é importante a Ana ter? O nome e o telefone é assim, gente, né? Então, nome e telefone. Quem é a Renata? A Renata, ela fez o quê? Em que momento ela me buscou? Qual foi a solução que eu entreguei para ela? Para a Renata é foto profissional, porque ela é consultora, mas ela é casada e tem 2 filhos e ela faz fotos de final de ano todos os anos. Ponto. É mais do que o suficiente. Por quê? Porque a partir disso, você tem conversa com essa cliente pelo menos 3 vezes no ano. Sim. Tá precisando atualizar? Suas últimas fotos profissionais vão completar 1 ano. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui, ou a gente pode fazer, enfim, né? Entregar alguma solução diferente. Atualizar as fotos, né? Eu vou fazer um pacote promocional em outubro. Por quê? Porque em novembro e dezembro, normalmente, a demanda é muito grande, mas eu quero priorizar as minhas clientes que eu já tenho no meu portfólio, então eu tô fazendo uma condição especial para quem antecipar os ensaios, os ensaios e tudo mais. Ou, falando mais de dia a dia, né? E aí você entrega alguma coisa. Tenho 2 filhos, não sei se você faz foto de aniversário, mas entregar alguma solução. Eu também faço cobertura de aniversário, né? Porque, afinal de contas, então, seus filhos, você costuma contratar? Então, é buscar informações necessárias e básicas que o teu cliente te trouxe da primeira vez
e começar a conversa desse jeito. Então, na ativação, basicamente que a Ana, passando para reforçar ou alguma informação, enfim, quando ela voltar e começar a conversa, a gente vai lá no Excel, letra R vai estar lá no final sempre. Renata, mãe, 2 filhos, consultora, tirou as últimas fotos profissionais, sei lá, em janeiro de 25. Você já tem o suficiente para começar uma conversa bem estreita. Você vai demonstrar atenção. Então, todo mundo quer atenção. Então, que você tenha ali 3, 4 informações do teu cliente, claro que vai depender do nicho, vai depender, né, de uma série de variáveis, mas não vai te onerar um tempo que não vai ser muito mais frutífero do que fazer a oferta, que eu costumo falar que é mar aberto, seja mandar mensagem no grupo de network que tem lá mais de 400 pessoas, seja ficar postando de forma insana no Instagram, sabe? Então, assim, não que as coisas não tenham que acontecer, né? Eu participei de uma palestra com a Luísa Helena, e ela falou que a vida é um eterno empurrar 2 carrinhos, né? O carrinho do dia a dia, o carrinho do futuro. O problema acontece quando a gente para de empurrar um deles. Então, sabe, qual que é o carrinho do dia a dia? É o oi para o teu cliente. É a ativação constante. Qual que é o carrinho do futuro? Buscar novas pessoas, buscar, né? O que não dá deixa de olhar e empurro só um. Foca no outro. E aí fica gerar aquela exaustão de que entra um cliente, sai um cliente. Entra um cliente, sai um cliente. E aí a gente vive naquele sufoco que cada vez que a gente respira, a gente afunda e toma água. Então, não, calma, né? Então, tem que ter visão de futuro, porque tudo bem acontecer essas situações, mas não dá para ser sempre assim, porque daí fica muito complicado. É legal você usar o exemplo da Luísa Helena, porque, veja bem, né? Começa como uma loja de varejo. Não. A gente está falando da Luísa Helena Trajano da Magazine Luiza. E aí vai para o marketplace. Não, a história é sensacional. E por que eu tô puxando esse gancho? Porque como eu já comprei no marketplace, eu recebo mensagem da Lu. Vem a inteligência artificial, às vezes me manda: oi, Luciana, sempre primeiro nome, aqui é a Lu, Magazine Luiza. Você entende que o que funciona por pequeno funciona por grande. E é oi, eu tô aqui, você tá precisando de alguma coisa, tá, né? E ela já vem, claro, ela tá com um bot automatizado ali para ajudar e às vezes até direciona para um vendedor, mas a gente vê o quanto ser lembrado pelo cliente se tornou extremamente relevante. Atenção, né? Atenção. É dar atenção. E criar esse relacionamento. Eu hoje, depois de 16 anos de empresa, meus clientes recorrentes são clientes que eu mantenho relacionamento. Às vezes relacionamento até de, oi, vamos tomar um café, vamos tomar um chopp, vamos... tô indo viajar, vamos fazer... Porque realmente funciona. E aí surge, né, a Renata tá falando da ferramenta, nós usamos na comunidade, eventualmente quem é daqui recebe uma mensaginha da Ana lá: oi, tudo bem? A gente tem um evento assim. É a ferramenta da Rê, por trás a Ana respondendo, aí personalizando. E nós vimos que isso funciona muito, as conversões aumentam muito. O número de mulheres que falam: nossa, eu queria falar com você, que legal que você entrou em contato, que bom que você lembrou de mim, ou que às vezes dá uma satisfação, né? Pô, eu tô sumida, mas é por esse motivo. Então, quer dizer, as pessoas precisam desse toque de personalização que você às vezes está se dispondo a fazer e fazendo do atendimento. Sim. Aí eu queria te perguntar uma coisa, até para entender se a gente está no mesmo, como lá na comunidade. Quando que elas ou eles te procuram? Quando que você vê, qual é esse mapeamento que eles dizem: putz, agora eu preciso de consultoria comercial porque, sei lá, meu produto é bom, mas eu não estou vendendo. Qual que é a principal dor? O que você mapeia? É legal saber isso na área comercial, porque a gente sabe que é diferente em setores, mas tem alguma coisa em comum ali que acaba trazendo mais. Normalmente é quando o faturamento ou estagnou ou cai. Quando a pessoa está muitos meses sem olhar o crescimento, começa a dar uma angústia. Ou quando realmente o faturamento cai. Então, quando eu começo a olhar, e normalmente está muito relacionado à questão de manutenção de cliente. Por quê? Porque aí, quando sai um cliente, quando saem 2, quando saem 10, dependendo da base, você não percebe. Você percebe quando saiu 100. E aí, o faturamento fica no vermelho. E aí, quando isso acontece, é que a pessoa, o empreendedor, normalmente entende que precisa de um apoio especializado. Porque a consultoria, ela nada mais é do que tirar o que está na tua cabeça e começar a colocar no papel. E aí, isso já vai clarear. É simples fazer, mas não é fácil.
É simples por quê? Porque, de forma bem simplista, é isso mesmo, né? Eu começo a ouvir mais do que falar, começo a mapear, escrever, e dali a gente começa um diagnóstico para partir para um plano, enfim. No entanto, muito é o empreendedor que tem na cabeça. O que mais funciona é o empreendedor que sabe, o que não funciona é o empreendedor que sabe. Porque eu tenho histórico e tenho metodologia, mas quem conhece o teu cliente é você. Sim. Então, não adianta eu chegar com uma solução pronta que não necessariamente vai funcionar para o teu cliente. Pode até ter funcionado para uma outra pessoa do mesmo nicho, mas são públicos e públicos. Então, eu ouço muito mais nas primeiras reuniões do que falo. E aí a gente começa a afunilar. Então, quando que ele chega? Quando ele entende que pelo braço dele não vai mais. E aí ele precisa. Então, por vezes é um apoio comercial, às vezes é um apoio financeiro, às vezes eu costumo muito trabalhar em parceria, então tem outros especialistas de outras áreas que eu, por vezes, peço ajuda, porque dificilmente é um pilar só, dificilmente. No entanto, precisa vender para conseguir recursos, para buscar mais especialistas. Então, em sua maioria, primeiro a gente vai tracionar as vendas para melhorar a caixa e buscar novas ajudas. Eu achei muito legal porque eu fiz a minha base de clientes e eu não tinha. E é aquela coisa que você falou, foi a falta de tempo. Sim. Então, eu tinha no meu WhatsApp, tava todo mundo ali, mas eu não tinha no papel. E daí, com você, eu passei para o papel, agora a gente vai começar a fazer as ativações para o cliente da fotografia, né? Não da comunidade. Mas eu me vi como as empreendedoras da comunidade, bem casa de ferreiro, espeto de pau, né? Que a gente fala uma coisa, mas com a gente não faz. E eu vi, assim, o quanto a gente ouvindo histórias das empreendedoras, a gente sabe que elas não têm essa base de clientes no papel. Elas não têm essa organização. E o que eu achei muito interessante é que, assim, eu comecei... Eu tinha organizado tudo na minha cabeça, mas ali no papel eu não tinha. E foi muito legal, porque eu tô agora fazendo toda essa... tô colocando no papel mesmo. E eu acho que a gente poderia, assim... que o teu trabalho é muito importante para quem tá começando e para quem já tá como eu, assim, que já tá empreendendo há algum tempo, mas que... em que pé, assim, que você pode ajudar a empreendedora, sabe? Você já respondeu, mas, assim, qual conselho que você dá para empreendedora hoje, sabe? Que tá, assim, nessa situação como eu também, porque eu tava tudo no papel, achando que tava arrasando, e não tava. Daí que eu vi que eu realmente, agora que o negócio vai caminhar. O mundo ideal é termos a oportunidade de estruturar e validar a nossa entrega com algumas etapas, né? Tem toda uma metodologia de validação de produto, de serviço, enfim. Para o mundo real, o que eu costumo pedir cuide de 10 para ter 100. Por vezes a gente fala assim, mas é que sabe o que é? É que são poucos, são 15. Mas se você não começa a organizar no 15, quando você tiver 150, você nem vai saber. E, por vezes, a gente acelera a gente chegar nos 150 quando a gente cuida dos 15. Porque quando você começa a olhar o teu cliente, e as perguntas que eu costumo fazer no diagnóstico, por que você acha que a Ana comprou de você? Ah, não, mas a Lu também comprou. E o que você acha que a Lu e a Ana têm de comum? Ali a gente começa a identificar a persona. Sim. E aí a gente começa a validar de uma forma muito simples, porque de fato é simples quando você dedica tempo, né? E tirar o que está na cabeça e no coração e começar a escrever. E aí a gente começa a ficar mais claro. Então, quando você tira os teus contatos do teu celular... Ontem, vou pegar uma frase que eu ouvi ontem. Sabe o que está sendo legal, Renata? Tem gente que está me respondendo que eu nem lembrava mais. A pessoa, por que a gente não lembra? Porque a gente mantém contato com quem está no nosso primeiro círculo. Lembra dos círculos? Sim. Porque a gente não tem tempo. Então, quem aqui não tem grupo de amiga que se não se esforçar muito, mas muito, não consegue se encontrar? Não é porque a gente deixou de gostar, não é porque a gente não tem tempo, então a gente tem que se obrigar. E a Enconexão, ela entra para fazer essa tua obrigação de uma forma mais rápida. Conforme as pessoas vão voltando, você vai personalizando. Mas, sim, eu tenho certeza que todos têm clientes que poderiam se tornar recorrentes se tivessem um pouquinho mais de atenção. É verdade. E é legal você falar da recorrência, porque quando a empreendedora vem pra gente e fala assim, mas eu não faço vendas no teu grupo, não tá dando certo, não tenho clientes novos.
eu questiono e falo assim, e como é que tá a tua base? Você tá porque pensa, se você já vendeu para uma pessoa, ela já comprou de você, ela já fez um serviço com você, ela já validou aquilo que você faz. Para você vender para ela e para ela indicar você para alguém, é muito mais fácil do que você captar um lead novo. Até porque hoje a gente fala muito de lead de mercado, lead do digital, e esses leads têm um custo. E a pessoa que está na tua base, às vezes ela está precisando disso que você falou, de um oi, tudo bem, e aí... E nós falamos muito sobre isso. E eu sei que esse mês é a reta final do... né? Eu imagino que tem um monte de desesperada atrás de você, né? Eu preciso vender, dezembro é meu... E a estratégia, você acha, para essa pessoa é partir daquilo que ela já tem na base antes e organizar essa casa antes de captar um lead novo? O que você costuma orientar ou é muito perfil da empresa que eu estou atendendo? O bom da automação é que funciona para um, funciona para mil, né? Então, assim, quando a gente tem a informação, a gente não precisa enfileirar as coisas, né? A gente pode tracionar e trabalhar em paralelo. Então, por exemplo, eu tenho clientes que compraram de mim há um ano e eu tenho clientes recorrentes. Para os clientes recorrentes, eu quero sim dar uma condição especial e eu quero que a Black, eles estejam no meu grupo VIP. E por vezes o cliente até já está no grupo VIP, mas aqui quem nunca arquivou um grupo VIP? Né? Então, por vezes... Eu nem acompanho o grupo de compras de negócios, assim. Então, acompanho grupos, assim, que nem da comunidade, essas coisas. Mas, assim, eu sou uma loja específica, entra pro meu grupo. Não acompanho, gente. E aí, assim, até esses clientes, eu costumo ativar e falar, vem novidade por aí. Fique atento ao nosso grupo VIP. Opa, se eu entendo que você é uma solução no meu dia a dia, naquele momento eu já volto, né, tiro e já fico atenta. E aí tem aqueles clientes que ainda não estão ou que em algum momento compraram pontualmente de mim. Também quero ativar. Então, são mensagens diferentes, mas a gente não precisa fazer primeiro um, depois outro. A gente vai organizar as estratégias e a gente começa a fazer de forma orquestrada mesmo, para que você não precise ficar... que é a principal diferença, né? De você não ficar tendo que fazer manualmente, enfim, que isso realmente daí fica inviável. Mas a gente consegue trabalhar os cenários, consegue trabalhar muito a recomendação, que foi o que você trouxe. Por vezes, o meu produto... Vou pegar um caso. Loja que vende aliança. Não é um produto recorrente. Espera-se que não seja, né? E aí, mas o que ela pode vender? Ela pode vender aparador, ela pode perguntar se tá tudo bem. E essa pessoa, se ela souber... Normalmente, a gente casa meio que tem umas ondas de casamento, né? Ondas de formatura. Então, um que casa, normalmente tem um ou dois para indicar, para recomendar. Então, continue um oi ali recorrente para ver se está tudo bem, para se fazer lembrar. Então, independente do nicho, dar atenção contínua para o seu cliente é razoável. E se isso faz sentido... A minha pergunta é sempre assim, se você falasse mais vezes com o seu cliente, você acha que você venderia mais? Seja por recompra, seja por recomendação? Se a resposta for sim, a Inconexão consegue ajudar. Então, tudo depende do cenário daquele cliente, daquele empreendedor. Legal. E para a empreendedora que está ouvindo a gente, para entender, né? Porque a gente falou em conexão. Então, assim, você consegue atender também nacional, né? Online, remoto. Legal. Então, você tem a Enco, que é a consultoria, que é essa parte que você estava falando, que às vezes é arrumar a casa, né? Que é o que precisa no começo. E embaixo desse guarda-chuva você tem a Inconexão, que é esse ativador de relacionamento, né? De clientes. Se eu já tenho a casa arrumada, eu consigo ir direto para o ativador, eu preciso passar pela consultoria. Tem uma regra para iniciar ou não? Você analisa primeiro o perfil e aí explica para essa empreendedora ou para essa empresa o que ela precisa no momento? Isso. Não tem uma regra. Tudo depende do momento daquele empreendedor. Por quê? A gente sempre tem uma dor latente dentro da nossa empresa. Então, a primeira coisa que a consultoria precisa fazer é estancar aquela dor. O que mais está te incomodando? Então, neste momento, o que mais está te incomodando? A empresa me traz a necessidade, dentro da Enco Soluções, que é a consultoria, uma das soluções que eu entrego, que está no portfólio, é em Conexão. Por que é a maior divulgação? Porque é a que tem o menor investimento mensal e é proposital, porque é para ser factível para o micro e pequeno negócio. E com base naquilo, começa uma conversa. Quando o faturamento começa a melhorar,
Aí a pessoa começa a ter um pouco mais de fôlego e entende, eu também queria melhorar isso. Bom, então vamos entender dentro da consultoria como outras opções para eu poder te ajudar. Mas como a gente começou, né, falando, em sua maioria, a necessidade é vender mais. Sim. Então, a forma mais rápida de você aumentar o teu faturamento é manter o contato com quem já te conhece. E para isso, a ferramenta ativa. Excelente. Queria te perguntar, agora vamos aproveitar, né, que o podcast vai subir mais para o final do ano. Aí mais uma dica, né? Não sei se você teria para passar para a empreendedora, para quem está ouvindo a gente, para aproveitar esse final de ano. Porque a gente sabe que, tirando alguns produtos ou serviços, janeiro dá aquela parada, né? E que muita gente está apostando tudo agora no Natal. Reta final, presente de Natal, vendas de Natal, né? Até porque esse ano foi meio atípico. Todo mundo está falando que 2025 foi meio estranho. Você tem alguma dica, alguma... sei lá, uma pequena estratégia que você possa deixar para essa empreendedora que vai ouvir a gente, que ela possa ainda aproveitar esse finalzinho de ano para melhorar suas vendas ou para se organizar para 2026 ter, digamos, uma consistência, como você falou, porque também não adianta, eu imagino assim, fecha um contrato com você, né, a ferramenta, ela é algo mensal que você tem ali para fazer, mas também não adianta mandar uma mensagem solta e morrer ali, né? Também perfeito. assim, tô aqui, oi, tchau, e sumir meses. É uma construção. Então, vou separar aqui. Então, primeiro, a ferramenta, ela auxilia, ela não resolve. Então, eu tenho clientes que não dão manutenção na sua base. Então, mandam mensagem todos os meses para os mesmos clientes. Não vai dar resultado. Porque ela precisa dar manutenção. Ela precisa olhar aquela lista todo mês e falar, para a Lu não mais, realmente não é mais um lead não responde, que cabe, não. Mas eu tenho fulano, né, vamos colocar mais gente. Então, aquilo tem que ser vivo. Porque senão vira um spam também, né? Vira um spam, não resolve. Ok, então esse é um ponto. Então, a ferramenta, ela auxilia. Ela é um suporte operacional. Essa é a verdade. Ela não resolve. Então, o empreendedor... Mas o empreendedor se obriga, né? Primeiro, entrou um custo a mais. A Inconexão, ela não pode ser um custo. Ela tem que ser uma fonte de receita. Mas para ela sair da linha do custo e vir para a fonte de receita, tem um trabalho aqui que é de manutenção, que é o dia a dia. Ok, então, esse é um primeiro ponto, né? Precisa ter mais... ela sozinha não resolve. Segundo ponto, o que fazer agora no final do ano? Olha o portfólio e olha o que é possível fazer uma condição especial. Todo o comércio está virado para condições especiais, seja Black, seja o que for, mas todo o comércio do final do ano, ele vem, e a gente tem, tem quem vende no digital, quem vende no físico. O físico é a facilidade, né, de ter o produto na mão. O digital, normalmente, é preço. Então, assim, precisa entender muito o seu cenário e ver o que é razoável. Tem muita gente que está com estoque parado. Por quê? A gente teve um ano estranho, inclusive, de temperatura. Então, quem depende da temperatura para vender o seu produto, tem estoque parado. Então, aproveita porque às vezes assim, não, mas eu não vou baixar, não vou vender a preço de custo. Entende que não é melhor hoje vender a preço de custo e voltar a gerar o teu capital do que deixar o teu capital parado. Exato. Né? Então, produto parado é capital parado. Você não consegue. E para vender, a gente tem que ter novidade. Para ter novidade, a gente tem que ter fluxo de caixa. Então, olhar o seu portfólio, o que é viável. Não precisa fazer desconto para tudo. Né? Pega 2 produtos que são mais porta de entrada, chama o teu cliente para voltar a esse relacionamento e, normalmente, você, com o teu argumento, você consegue entender que tem mais soluções que você pode entregar. Então, aí você faz uma venda um pouquinho mais completa. Então, esse é o meu primeiro pedido. Analisa o seu portfólio e vê o que é possível você dar uma condição especial. Essa condição especial é um motivo para o teu cliente te dar atenção. E quando ele te der atenção, você vai entender o momento dele e você vai ver quais são os outros produtos que conseguem favorecer o dia a dia dele. Né? Falando de janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro, em sua maioria, dependendo dos níveis, né? É um momento de baixa. E ele sempre será um momento de baixa. Não há ação comercial que faça milagre. Essa é a verdade. O que a gente precisa entender? Quais são... Dá uma respirada, pega uma semana ali, não tem jeito, vai precisar, né, dar uma limpada na cabeça e olhar quais são os meus momentos de alta. Né? Então, olha os últimos um ano, 2 anos, se possível, é o melhor cenário olhar sempre 24 meses. Quais são os teus pontos altos? E começa a organizar como esse teu ponto alto vai ficar melhor ainda. Por quê? Porque no janeiro e fevereiro de 27, você vai ter que suprir de novo. Sim. Então, como que você vai antecipar
para ter fôlego e tirar um período ali com um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de tranquilidade. Porque tem sazonalidade, dependendo do nicho, a sazonalidade ela é cruel mesmo. E a gente que é pequeno, ou a gente se organiza, ou a gente fica se questionando todo ano naquele mesmo mês. Será que eu continuo? Será que eu continuo? E isso não dá. Pra gente não dá. Fica muito complicado, fica muito exaustivo e é muito complicado empreender assim. Com muita, né, instabilidade e tudo mais. Principalmente quem depende 100% de vendas, né? Aí, às vezes, desanima e entra naquele negócio do Sebrae que você falou, das empresas fecharem, porque não vê um objetivo, não vê uma prospecção de vendas. Falta, às vezes, uma ideia criativa de criar um novo produto. Ou vender o seu produto de uma maneira diferente para um outro público, né? Então, essa gestão, essa parte comercial, essa gestão comercial daquilo que você faz, ela é extremamente importante. Mas manter o relacionamento também. Então, aquilo que a gente estava conversando, né? De não necessariamente só dizer, oi, tô aqui, você precisa de alguma coisa. Porque também, precisa de alguma coisa é uma coisa muito aberta, né? Não é... Ser mais específico, até para o cliente dizer, poxa, tô precisando, ou não tô precisando. Senão vem eu sempre falo, pergunta aberta, vem resposta aberta. Bem isso. E aí, entra na questão também de diferencial, do que você está falando, de não necessariamente só baixar o preço, aproveitar as oportunidades, né? O meu segmento, ele é um pouco diferente, porque ele é meio que nivelado pelo mercado, né? A gente trabalha com variação cambial, entre outras coisas. Então, eu tenho sazonalidades naquilo que eu faço. Mas para a pessoa que, por exemplo, vende um bolo ou presta um serviço, que é uma tabela que ela consegue manter, às vezes, 6 meses, 7 meses... ou vende peças, né, produto, roupas, acessórios, isso sempre vai demandar estoque ou pedidos, né, ou gerar demanda para que aquilo aconteça. No caso de, um exemplo da Fabi, né, que faz brigadeiros, que a gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Então, e mesmo fazendo uma coisa que é igual sempre, ela faz de uma maneira diferente. Então, ela é sensacional. Ela tem pro Halloween, ela tem pra Páscoa, ela tem pro Natal, ela tem... Então, ela aproveita ela sempre inova. Ela tá sempre inovando. E é isso que o cliente quer, né? Não necessariamente ele vai querer comprar sempre a mesma coisa, né? Eu acho que o sonho de todo mundo é vender Coca-Cola, né? Porque é uma coisa que vende muito fácil. Mas se a gente parar por trás e pensar o quanto essa marca ativa a nossa memória o tempo todo pra gente lembrar disso... ela cria um relacionamento e uma relação com a gente. Sem dúvida. Até você falando da Fabi, né? Mas falando de produtos que em sua maioria as pessoas pensam, mas é tudo igual, né? Tem uma situação, né, como eu comentei, eu tenho 2 filhos. E eles ainda estão na fase de que faz aniversário de festinha. E teve eu fiquei 2 anos pedindo a festinha ali, os salgados e os doces e o bolo da mesma pessoa. E foi no começo desse ano, ela me mandou uma mensagem assim, faltava 1 semana para Páscoa. Ela falou assim, eu também tô fazendo ovo de colher. Algumas pessoas estão pedindo para lembrancinha. Eu peguei eu mandei um áudio para ela, falei, não. Agora, você sabe que os meus filhos estão em idade escolar, que ainda a gente presenteia as professoras, você me avisou antes. Era uma coisa a menos para eu... Sabe? Eu já conheço o produto dela, eu já conheço a qualidade. Uma coisa a menos para eu fazer. Porque daí eu não preciso procurar outro fornecedor. Então, é o que eu falo sobre informar e... tempo, né? Não, se antecipar. É uma coisa a menos. Renata, os meninos estão na idade escolar ainda, né? De pequenininho, assim, o infantil, né? Se você presenteia os professores, eu também tenho essas opções. Mas é uma coisa a menos para eu pensar, por favor, 8 desse. Sabe? Então, você precisa ter aquele momento do ócio criativo, que eu sei que é extremamente complicado, mas a gente precisa se obrigar, porque a gente tem muita coisa para fazer todos os dias. Então, às vezes, como você falou, precisa entender um pouquinho melhor quais são as outras opções do que não necessariamente preço, né? Mas para isso a gente precisa respirar, olhar e ver o que é possível, porque no dia a dia, na confusão do dia a dia, na quantidade de coisas que a gente tem para resolver, não vem ideia. Não. Então, a gente precisa respirar, né? E por mais complicado que isso seja, ou a gente faz, ou a gente é engolido pelo dia a dia. Eu gostei muito do que você falou agora, porque a gente fala de empreendedorismo e às vezes tem essa dúvida, né? Empreender é você oferecer uma solução para o mercado, que alguém está precisando, aquilo que você falou. Poxa, se tivesse me falado antes, né, teria solucionado o meu problema.
Eu queria perguntar, a gente podia ficar horas conversando aqui sobre isso, porque é um assunto muito legal, mas eu queria te perguntar assim, e a Enco? Agora como empreendedora, 3 anos, a gente sabe que o mercado é dinâmico, né? É o digital, é a tua ferramenta. Quais são os planos da Enco Conexão para o futuro? Você já parou, você falou assim, olha, tem que sentar, fazer esse ócio, você já projetou isso? A minha ambição é entregar cada vez mais soluções de tecnologia para o micro e pequeno negócio. Porque hoje a gente tem a tecnologia ainda em algumas situações com um custo elevado, quando eu tento dar match na necessidade com um faturamento médio. A Inconexão é o começo e a ideia principal e a minha ambição, sim, é que eu tenha cada vez mais a possibilidade de colocar uma automação simples. Eu gostei uma vez, uma cliente minha falou assim, mas é o que resolve, né, Renata? Porque assim, se a gente for olhar, às vezes a gente contrata uma ferramenta que é dar um tiro de canhão numa mosca. Não é isso, né? Eu preciso disso, resolve isso. E no micro e pequeno negócio, por vezes, é o que traciona. Quando a gente vira médio, aí a gente vai buscar outras soluções, que tem uma série de soluções no mercado. O que a minha ambição, sim, é olhar o micro e pequeno negócio e entender quais são as soluções de tecnologia que hoje resolvem o básico com recorrência, que é o que vai gerar o crescimento. Excelente. Que legal. E, Rê, né, a gente coincidentemente trabalhava juntos, né, no CLT, saímos juntas, inclusive, na mesma época, mas você deu esse tempinho, né, para cuidar dos filhos, e daí que você começou a empreender, né, entrou nesse mundo do empreendedorismo feminino. E o que é empreender para você? Hoje, para mim, empreender está muito voltado a tirar uma ideia do papel e fazer acontecer. Acredito que a principal diferença é essa, porque independente do ambiente que você esteja hoje, seja no CLT, seja onde for, todo mundo tem uma ideia. Sim. A diferença é quem executa, porque é muito complicado. Pode ser uma ideia simples. Tira ela da cabeça e começa a colocar no papel, tira do papel e começa a tracionar. Vende o primeiro, vende para o segundo, vende para os primeiros 10, para os primeiros 20. Você começa a entender o que é viabilidade de negócio. E eu demorei para aprender isso. Eu precisei estudar, inclusive a Inconexão é um piloto disso. Eu fui validando uma solução que até então não tinha no mercado. E primeiro eu vendi para os meus primeiros clientes, que já eram clientes da consultoria. Depois eu comecei a divulgar de uma forma um pouquinho mais abrangente, e hoje eu começo a ser acionada por pessoas que eu não tinha contato e elas me acionam exclusivamente por causa da Inconexão e não por causa da consultoria. Então, eu também estou naquelas fases. E é a validação do plano de negócio e colocar o plano de negócio para funcionar é uma coisa que eu vivo nos produtos que eu coloco. Então, empreender é isso, é tirar a ideia da cabeça, colocar no papel e colocar no mercado para ver se funciona. Porque, fora isso, não vai adiantar, né? Tudo é muito lindo e muito perfeito quando está na tua cabeça, quando é uma ambição, quando ainda não é palpável. Tem que colocar, tem que começar e tem que começar rápido, porque daqui a pouco a gente fica cheio de ideias e a gente abre empresa e fecha empresa só na cabeça. Então, não. Vamos pra rua. E ter resiliência para entender o mercado, porque às vezes a tua ideia, o teu sonho, não necessariamente aquilo que vai tracionar ou vai aderir, né? Como você falou, às vezes você começa com a consultoria, mas a Inconexão é o que está retornando mais e você vai adaptando. Hoje temos essa facilidade, né, das empresas poderem se reorganizando conforme elas estão acontecendo do que um planejamento, né? Exatamente. Nós vamos deixar aqui as redes sociais da Renata, já deve ter passado por aqui. Ela já falou que atende nacional, então vocês podem seguir ela no Instagram, chamar, dar um oizinho, trocar uma ideia. A gente já está seguindo para o final. Eu queria deixar o espaço, caso você queira deixar uma mensagem para a empreendedora, porque a gente sabe como é difícil empreender e como é solitário, né? Aquelas angústias que todo mundo sente. O intuito da comunidade é esse, de a gente mostrar que realmente tem dificuldades, mas que é possível se capacitar, aprender o tempo todo, né? Eu gosto muito de falar sobre lifelong learning, né? Você vai sempre estar com a bundinha sentada ali aprendendo, porque cada dia é uma coisa nova. Então, se você quiser deixar um recado para a empreendedora, para quem está empreendendo, deixa esse espaço para você. Legal. O que eu costumo pedir é não desistir. É muito... quando a gente tira a ideia da cabeça, coloca no papel e começa a tirar do papel e colocar no mercado, o primeiro reflexo é a desistência, porque por vezes a gente vai precisar adaptar muita coisa. Então, adapte, reorganize, mas não desista. Porque certamente você tem uma solução que tem muita gente precisando e a gente não pode desistir.
Quando a gente tem essa questão do empreendedorismo, eu costumo falar que o olho muda, né? Então, é um caminho que você pode até ir reorganizando, ir adequando, hora você faz uma coisa, hora você faz outra, mas a desistência gera um gosto amargo. Não permita. Então, reorganize, mas não negocie com a tua meta. Siga em frente. Ah, legal. Obrigada pela tua Obrigada, participação. Rê, Obrigada por toda a contribuição na comunidade, né? A gente tem esse negócio de que juntas a gente consegue, juntas somos mais fortes e com certeza, né, uma empreendedora puxa a mão da outra. Eu vou novamente reforçar, deixar as redes sociais da Renata aqui. Você também acompanha a gente no Curitibana Cast, teremos mais episódios e o nosso site curitibanabusiness.com.br. Rê, brigadão. Obrigada. Gratidão por tudo. Imagina.